Bom, Janete, tudo bem? A gente vai começar o trabalho agora e eu vou dar o contexto histórico da época do ano antes do golpe de 1964. Bom, nesse período o Brasil já estava passando por várias instabilidades políticas e sociais. O presidente João Goulart ele começou a implementar reformas para tentar melhorar a situação do país. A reforma agrária foi uma manobra de João Goulart de tentar amenizar essas tensões políticas que estavam acontecendo na época aqui no Brasil, porque muitas pessoas moravam no campo, só que as terras elas se concentravam na mão de certas pessoas, enquanto outras não tinham. João Goulart tentou aplicar essa reforma agrária para que mais pessoas tivessem terras e aí conseguissem implantar ou viver da agricultura. Assim, ele tentava fortalecer a economia do país e ainda ganhava apoio, da população que não tinha terras e por conta da reforma agrária ganharia. Tentou, por exemplo, a reforma agrária, só que essas reformas que ele tentou fazer não foram aceitas por parte da população não, pelos militares, porque eles tinham medo de perder o controle e o poder político que em tese ele teria na época. O Brasil ele estava polarizado, dividido com isso, o Brasil ficou dividido entre esquerda e direita. E ainda piorou porque a Guerra Fria estava no auge, com a União Soviética e os Estados Unidos em guerra ideológica, ali, em confronto, o que aumentava as tensões aqui no Brasil também. Então, por conta desses climas de tensões, os militares conseguem assumir o governo em 1964 e com a desculpa de que iriam proteger o país de futuros ataques, até porque a Guerra Fria estava em vigor. Mas não foi bem assim. Eles assumiram o governo e começou uma ditadura onde havia censura e repressão por meio dos militares. Esse período de ditatorial, ele durou de 1964 a 1985. E foi esse o contexto histórico da época, mais ou menos, até começar a ditadura, do golpe de 1964. Bom, Janete, é isso. Agora eles vão dar prosseguimento ao nosso trabalho. Muito obrigado. Oi, Janete, a minha parte do trabalho é falar sobre o golpe de 1964, que foi uma manifestação militar que ocorreu, pelo fato dos militares, da elite, de uma parte da sociedade não estar satisfeita com o governo de João Goulart, pelas mudanças mesmo, que ele fazia no governo dele, como reformas urbanas, reformas tributárias e até escolares, que, como exemplo, ampliar o direito de voto, para a classe trabalhadora ter mais voz. E não estava agradando ali alguns radicais da época, que entendia que o Brasil estava se alinhando ao comunismo por essas mudanças e por alguns motivos. Então, no dia 31 de março, revoltaram-se contra o governo, mas o estopim mesmo foi a marcha pela família com Deus pela liberdade, que foi uma manifestação entre radicais que tomou muita força, sobre o governo de João Goulart. Eles marcharam até no Rio de Janeiro, que era onde João Goulart estava localizado. Porém, João Goulart tentou resistir sim conforme a isso. Porém, ele estava em desvantagem, por isso ele não tinha apoio militar suficiente contra os radicais da manifestação. Foi quando tropas fiéis ao golpe também foram a Brasília, meio que fazer uma pressão. O Congresso Nacional ficou sob pressão por isso e acabou tirando o João Goulart da presidência, tirando o João Goulart da presidência, fazendo assim ele sair do Brasil
ele foi pro Uruguai e deixou a cadeira da presidência sem ninguém, né? Dessa forma, os militares entraram e tomaram o poder. Os presidentes do governo militar. Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente após o golpe, eleito pelo Congresso Nacional e prometendo um governo provisório. Arthur da Costa e Silva. Seu governo marcou o início dos anos de chumbo e a decretação do Auto Institucional número 5. Emílio Garrastazu Médici. O período de maior repressão da ditadura, com tortura, morte e censura, foi durante a sua presidência. Ernesto Geisel. Em seu governo, iniciou-se um processo de abertura, lenta, gradual e segura, em direto a uma democracia. João Batista de Oliveira Figueiredo. Foi o último presidente do regime militar, comandando o final da transição para o regime democrático. Oi, Janete, eu vou estar falando sobre os principais atos dos presidentes escolhidos. O primeiro presidente foi Humberto de Alencar, ele foi o primeiro presidente militar, ele fez reformas econômicas e políticas e prometeu o governo provisório. O Arthur de Costa, ele iniciou os anos de chumbo e criou o AI-5, que fechava o Congresso, censurava e aumentava a repressão. O Emílio, ele teve o período mais duro da ditadura, que houve bastante censura, torturas e mortes, mas também houve o crescimento econômico, que foi chamado de milagre brasileiro. Ernesto, ele começou a abertura da política, que foi uma abertura lenta, gradual e segura, e também ele revogou o AI-5 no final do governo. O Figueiredo, ele foi o último presidente militar e ele deu continuidade à abertura política. Libertou presos políticos e iniciou a passagem... Ele libertou presos políticos e iniciou a passagem do Brasil para a democracia. Olá, Janete. Eu fiquei com a parte de repreensão e censura no período da ditadura militar. Só que pra gente falar um pouco sobre o que aconteceu nessa parte do período, a gente precisa entender alguns conceitos. E dentre esses conceitos está o Ato Institucional número 5. O que foi esse ato? Foi um ato criado em 13 de dezembro de 1968 que oficializou o Brasil em uma ditadura mesmo. Além também de ter tirado das pessoas seus direitos civis básicos, como ir e vir, liberdade de se expressar politicamente, direito à vida. Houveram também movimentos de repreensão, o SNI, o DOPS e o DOI-CODE, que tinham como principal característica vigiar e tomar conta para que nada atingisse, para que nada ameaçasse o poder da época. Houveram também formas de repreensões, assim, horrendas, terríveis. Os militares pegavam as pessoas, homens e mulheres, colocavam elas, a mais famosa no pau de arara, que se der eu vou colocar uma foto, provavelmente já vai estar passando aí, o pau de arara, que eles amarravam as pessoas de cabeça para baixo, fuzilavam, batiam, torturavam, davam choques, além também de violentarem as mulheres, de agredirem. E também haviam relatos de pessoas que eram jogadas nos mares, de navios nos mares. Vale ressaltar também que quando foi instituído o ato número 5, os jornais, os meios de comunicações foram censurados. E com isso teve uma manchete que tentou, metaforicamente, falar o que estava acontecendo no período, que tá passando aí pra você também, pra população, pra ver se a população entendia, né, o que estava acontecendo. Porém, essas censuras, igual eu falei, nos meios de comunicações, não deixava chegar de fato pra pessoa o que estava acontecendo no país na época. E é isso. Movimentos de resistência da sociedade durante o período da ditadura militar no Brasil. Bom, quem lutou? Inicialmente estudantes, principalmente os organizados pela União Nacional dos Estudantes, UNE, os operários e sindicatos, com destaque para as greves do ABC Paulista, no final dos anos 70, artistas intelectuais como músicos, escritores, jornalistas e cineastas, a Igreja Católica com setores progressistas ligados à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, advogados e entidades civis, como a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e grupos armados de esquerda, como a Ação Libertadora Nacional, ALN, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e a Guerrilha do Araguaia, PSDB. Mas, bom, como lutar? Os estudantes fizeram manifestações populares, como passeatas estudantis, protestos e greves contra o regime e o arrojo salarial. Cultura e arte. Fizeram músicas de protesto, peças de teatro, cinema novo, literatura e imprensa alternativa como formas de crítica à censura. Luta armada, guerrilhas urbanas e rurais,
sequestros de diplomatas estrangeiros e atentados contra alvos do regime. Oi, Janeide, eu vou falar sobre a redemocratização no Brasil. A redemocratização no Brasil começou em 1974, quando o general Ernesto Geisel assumiu a presidência, prometendo crescimento econômico e mais liberdade política. Mesmo de forma lenta e controladora, a abertura começou a acontecer, e a oposição ganhou mais força, principalmente com o MDB. Para tentar conter isso, o governo criou a Lei Falcão, que limitava a propaganda eleitoral. Já em 1979 foi um marco importante. O Congresso aprovou a revogação da AI-5, que era a lei mais dura da ditadura. Isso trouxe de volta direitos políticos que tinham sido tirados. Geisel escolheu como sucessor João Figueiredo, que continuou com a abertura, mas enfrentou uma crise econômica muito forte, com a inflação e o aumento da dívida externa. Nessa época surgiram novos partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores, além da criação da CUT, que representava os trabalhadores. A sociedade civil foi se organizando cada vez mais, com greves, manifestações, movimentos populares, pressionando pelo fim do regime militar. Todo esse processo foi fundamental para que, em 1985, o Brasil voltasse a ser uma democracia. Então, vou falar um pouco sobre o fim da ditadura militar. Foi quando as pessoas decidiram parar de querer ser comandadas pelo governo militar e passaram a querer ter mais voz, mais liberdade, mais democracia dentro do Brasil. Assim, aplicaram a lei de 1979, chamada Anistia, que permitiu que pessoas que foram obrigadas a saírem do Brasil depois de darem suas opiniões voltassem para suas casas. Essa lei também cobriu alguns crimes e erros que os governos militares aplicaram dentro do Brasil no tempo que eles comandavam. Outro momento importante foi quando as pessoas decidiram fazer uma campanha chamada Direta Já, em 1989, que tinha como objetivo conseguirem ter o direito de votar em um presidente. E para concluir esse ciclo, em 1988, temos a Constituição, com o objetivo de conseguirmos mais liberdade de expressão e a democracia novamente no Brasil.